Amigos, sejam bem-vindos. Canto do Sporting. Não estou feliz, mas estou esperançoso. Não estou feliz, mas estou esperançoso e tenho a certeza que o meu amigo Pedro Varela tem exatamente a mesma opinião que eu. Boa tarde, acho completamente. Acho que, enfim, aconteceu o que poderia acontecer, como era normal, mas acho que estamos esperançosos, nunca se sabe. Acho que nunca tivemos tantas oportunidades de chegar a uma potencial meia-final da Liga dos Campeões. Já vamos olhar para esse jogo. Ainda está aqui moer por dentro, porque tivemos mesmo, pelo menos 3 claríssimos. Já vamos falar sobre isso. Mas eu tenho um recado aqui para o meu amigo Pedro. Eu também depois tenho que dar 2 notas. 2 notas. Então, eu tenho um recado para o meu amigo Pedro. Notas, então. O meu amigo Pedro tem muitos seguidores no Twitter. O que é que eu fiz? Tem muitos seguidores no Twitter. Isso é bom e mau. E já, uma das coisas que eu vou dizer é por causa disso. Mas já alertaram por causa do Twitter. Que passaste por um dos teus seguidores e não pagaste uma cerveja. Não deve ter sido o único, então. Eu questiono-me se a ideia é que tu pagues uma cerveja a cada um dos teus seguidores. Não. Se tens orçamento para isso, jogo a jogo. Mas sabes que o que é engraçado é que não é suposto ser eu a pagar. Isso surgiu já há muitos anos. Eu sei. Que é uma foto que eu faço sempre nas relotes e que eu digo, podem pagar cervejas. Tipo, olha, estou por aqui, avisa, venham cá ter. Mas a verdade é que, pois, se não paguei, é bem natural, porque eu ontem não paguei nenhuma e bebi um bom bocado, mas não paguei nenhuma e até tive quase que recusar. E aproveito para dar 2 notas. Uma, primeiro, que não tem propriamente a ver com o jogo de ontem, mas para dar os parabéns aqui ao 00 por ter feito o programa da semana passada com os 3 moderadores. Eu a ti conheci-te mais em profundidade aqui, desde que estamos a gravar. Ao Fragoso já conheço há alguns anos, já gravei muitas coisas com o Fragoso, chegamos a ter o primeiro podcast de Fórmula 1 e conheço muito bem, e o do Benfica ainda não conheço, mas gostei muito. Ainda? Não, mas gostei muito especialmente pelas reações das pessoas. Sim, já acharia que ia correr bem, acho que não era isso. Eu confesso que fiquei muito surpreendido. Gostei muito dos comentários, já sabes que eu sou um devorador de comentários e eu ando ali, eu sei que tu também, mas eu ando ali sempre, gosto muito de ver e respondo, e gostei muito de ver. Eu nem sempre vejo, porque percebo que depois pode criar aqui algum tipo de ou frustração ou elevação que nunca é real, mas tive curiosidade para ver porque eu não estava confiante. Podia haver ali, até pelo ambiente que se estava, vivia-se naquela semana, nestas alturas, não é? E até porque, e é engraçado porque, portanto, isto foi marcado com algum tempo de antecedência, mas foi numa semana um bocado complicada. Declarações de um lado e do outro. Não, complicada para mim porque tivemos mais do que um episódio do Ataque Rápido e tivemos um episódio do Ataque Rápido que me obrigou a uma preparação bastante intensa, que até foi na Liga de Clubes. E portanto eu não tive tempo, basicamente eu, o Duarte e o Fragoso não tivemos tempo para combinar nada. Nós sabíamos mais ou menos, cada um de nós sabia mais ou menos onde é que queria levar a coisa, mas não combinámos nada. E a coisa que eu lhes disse antes de começarmos foi, vamos aqui brincar um bocado uns com os outros. E depois eu até reparei que algumas pessoas toparam isso, que eu tive sempre a picar o Duarte. Obviamente já conheço o Duarte há quase 20 anos, portanto tenho uma confiança com ele diferente. Mas eu estava com algum receio que as pessoas não fossem gostar. Os comentários, eu diria que não apanhei um comentário mau. Eu acho que não vi um comentário mau. Essa é a primeira nota. A segunda nota é disso que tu dizes, porque obviamente eu sou muito abordado, atenção, dentro daquela bolha do Twitter, não é? Mas para uma pessoa que não esteja habituado, é muito mais do que eu estou habituado e portanto isso acontece. Mas ontem, e tive essa oportunidade, até estava a falar isso com alguns amigos, ontem fui muito abordado mais uma vez e mandei-te logo a mensagem por muita gente que vê o canto do Sporting, e as pessoas gostam muito de ouvir, e quando dizem que gostam muito de ouvir, claro que estendem-me a mim, mas é extensível obviamente ao programa, porque isto não é um programa não sou eu só a falar, obviamente, e é um programa que é feito aqui pelos dois, e portanto é completamente extensível a ti e a tudo isto que se vai passando aqui, e o que é muito positivo, porque lá está, é como tu dizes, claro que haverá sempre alguém que possa, e acho que é muito
não é só o ouvir falar, não é ouvir gostar no sentido de concordar sempre com tudo, porque eu conheço muita gente que diz que gosta e diz também que às vezes, olha, nas eleições quando estive a votar lá em Alvalade, aí comigo eu gosto, não sempre concordo, mas gosto de ouvir, porque há ali argumentos e isso é muito positivo e portanto queria deixar estas 2 notas. Muito bem, notas positivas, eu vou dar uma nota negativa. Nós não vamos falar do jogo do fim de semana, porque o jogo com o Arsenal foi ontem, está fresco e o outro já foi na sexta-feira, já aconteceu todo. Santa Clara. Aliás, já nem nos lembrávamos contra que era. Mas eu queria só fazer uma menção. Não vais falar, vais já dizer que não estás a falar de arbitragem e tal. Não. Eu sei. Vou falar de arbitragem, mas numa questão muito específica, que é o seguinte. Eu e o Pedro somos do Sporting. Eu sou sportingista. Já o assumi há muitos anos. Mas não sou tolo. E, portanto, o lance do Mangas, que todos nós vimos... Mas que não é uma simulação? Que não é uma simulação, ele tropeçou, caiu, não interessa. Mas todos nós vimos que foi um erro. Foi um erro e fomos beneficiados nesse lance. Certo. Eu não vou dizer em nenhum momento da minha vida, por um bocado até de respeito pela minha honestidade intelectual, não vou não falar desse lance. Claro. É um lance, houve um erro a favor do Sporting. Não há também aqui... houve um erro contra o Sporting. Houve um erro contra. Aquilo que eu fiz uma publicação no Twitter, acho que as pessoas já perceberam que em dias de jogos sou eu que faço as publicações do Twitter, a dizer isto, a nossa liga tem maus árbitros. Claro. Maus árbitros. Eu continuo a dizer que não compreendo porque é que os árbitros não são todos profissionalizados para podermos chegar ao árbitro de sexta-feira e dizer, olha, tu és um árbitro profissional, tu és pago para fazer um bom trabalho, não fizeste um bom trabalho, está aqui a tua penalização. Portanto, eu não compreendo como é que desistimos dessa ideia há 10 anos, 15 anos. Mas eu não vou conseguir dizer... eu recebi muitas mensagens por causa desse post, até mensagens privadas, até algumas engraçadas, criando aqui uma associação porque nós estamos em Vila Nova de Gaia e que somos, a expressão até era somos mansos em relação ao Futebol Clube do Porto. Mas amigos, eu tenho 2 queixas contra o Porto, as 2 arquivadas, antes de vir para aqui para o 0-0. Portanto, eu tenho 0 interesse em que o Futebol Clube do Porto ganhe jogos. Claro. Agora, se ganhar jogos, ganham jogos. Mas nós não podemos, e não podemos justificar erros com erros. Isso era o que eu queria, era aqui que eu queria chegar. Nós não podemos dizer a situação do Mangas, mas e o Otamendi há 2 épocas? Não, erraram, temos maus árbitros, temos maus árbitros de forma até que o Zaidu logo a seguir erraram também no Porto Famalicão. Espetou uma cotovelada no Gustavo Sá, deveria ter levado amarelo e devia ter sido penalti, ele seria expulso, também não se foi marcado. E eu vou dizer que o Porto foi beneficiado. Não, o árbitro é mau, o VAR é mau, e eu já disse isto várias vezes, os 3 grandes... São os clubes mais beneficiados. Os 3 grandes não discutem quem é que é beneficiado, discutem qual é que é o menos beneficiado dos 3. Claro. Portanto, não querem discutir a arbitragem. O lance do Mangas é um erro grotesco a nosso favor, não ficamos tristes por causa dele, claro. Mas também não vamos aqui não falar desse lance só porque é a nosso favor. Portanto, quem seguir a página do Canto do Sporting, eu vou fazer sempre... é um erro demasiado estúpido para numa liga profissional, numa das, sei lá, 10 melhores ligas da Europa, o que quer que seja, não pode haver um erro deste. Isto foi o que passou lá para fora, independentemente de ser o Sporting, até podia ser no Aves Tondela, com todo o respeito pelo Aves Tondela. Não pode ser. Se bem que passou lá para fora, tem muito que se lhe diga, mas... nós sabemos. Toda a gente sabe que aquelas notícias são colocadas e o Sporting também o faz. E o Sporting faz igual. Mas aquela coisa de repente que aparece no L'Equipe, no dia a seguir apareceu também na Marca e noutros sítios do Porto. E portanto isto foi só um à parte. Claro sim, os 3 grandes são sempre beneficiados. Desde que há o VAR é evidente que há menos erro porque o VAR corrige, mas não há uma discussão séria no futebol nacional porque nunca ninguém quis ter. E vamos guardar isso para o fim porque a minha memória da semana tem a ver com isto. Muito bem. Arsenal. Estamos, aliás, mandaste uma mensagem logo a seguir ao apito final, dei-nos justiça do resultado. Sim. Acho que os portugueses, quem viu o jogo, os europeus no geral, concordam que o Sporting, não tendo mais bola, porque também é difícil contra uma equipa contra o Arsenal, tem declaradamente as únicas 3 oportunidades claras de golo, a bola na barra do Maxi, o cabeceamento do Geni e aquele lance que a bola sobra para o Luís Soares, uma defesa incompleta do Raya, que faz uma exibição também monumental. Portanto, sentimos que podíamos ter ido para Londres no melhor dos cenários em vantagem,
num cenário que eu acho que ia mesmo assim dar um amargo de boca em igualdade e vamos para lá. A diferença é que o Arsenal vai ao banco buscar a vitória, não é? E não é só isso, a diferença é o problema que nós já falámos aqui várias vezes, Pedro, que é a quantidade de golos que nós falhamos. Mas também, bem, uma das oportunidades é o Géni de cabeça, que eu acho que foi a primeira vez que o Géni alguma vez rematou de cabeça, porque eu não me lembro do Géni ter um lance de cabeça. Temos o remate à barra, que eu acho que ainda é desviada pelo guarda-redes. Eu não consegui perceber isso no estádio, mas depois disseram. Foi o melhor em campo. Mas acho que é um Sporting com as opções todas. Era um Sporting claramente que poderia, pelo menos na segunda parte, ir ao banco buscar qualquer coisa da mesma forma que o Arsenal o fez. Porque se tu tens, vamos imaginar, um Ioannidis ou até um Luís Guilherme, vou só dar esses dois exemplos, que são, ou o Kenda, já nem falava do Kenda, mas se tivesse os três, podias obviamente mexer de outra forma. Embora eu acho também que De Bast poderia ter entrado a certa altura. Acho que o Rui Borges mexe com o que tem, embora eu acho que ali o De Bast a certa altura podia ter entrado. Para o meio campo. Sim. Ou até mesmo o Quaresma, não sei se certa altura. Acho que podia haver ali. O que eu acho é que se nós temos as soluções, se tivéssemos todas as soluções, nunca tivemos tão próximos de poder. Eu não sou nada de vitórias morais, pelo contrário. É uma derrota e ponto final. É uma derrota e ponto final. Não é isso que está em causa. E eu já nem me lembrava, depois há bocado vamos falar assim off, nem me lembrava que o Arsenal tinha ganho os jogos todos do grupo e que só tinha o empate no Leverkusen, que foi com quem eles eliminaram na eliminatória anterior. Mas a verdade é que se nós tivéssemos, não estou a dizer que é uma desculpa, mas se tivéssemos toda a equipe e se tivéssemos, hoje continuo a achar ainda com mais força que o mercado de janeiro, poderíamos ter feito mais qualquer coisa no mercado de janeiro e obviamente vamos chegar ao final do ano e vamos olhar e vamos dizer que as nossas 2 janelas de transferências não foram aquele elemento adicional e que eu até costumo brincar. No outro dia estava a dizer, quando estava a gravar até com o Castro, estava a dizer que o Porto vai buscar o Fofaná e o Fofaná já marcou 3 golos e já fez uma assistência. É certo que nos 3 golos que marcou, 2 são empates e uma é uma vitória, mas são golos que é o do Braga, é o do Braga, é o do Sporting, é o Arouca e agora o Famalicão, mas que dá o empate, mas dava o 2-1 na altura, mas tem mas em todo o jogo tem tido uma preponderância muito grande, e eu acho que uma das diferenças está aí, obviamente. E nós temos ali um conjunto de jogadores que estão a falhar e que não estão a ser aquilo que esperávamos e portanto é uma pena, porque eu saí ontem de Alvalade, fui ver o jogo e saí a pensar que e dizia, e acho que toda a gente sentiu isso, não sei como é que vai acabar para a semana, mas nunca estivemos tão próximos. E estas oportunidades às vezes, quer dizer, faz-me lembrar, eu não estou a dizer que é isto que vai acontecer, mas quer dizer, o Porto quando ganhou a última Liga dos Campeões, provavelmente era a oportunidade de ouro do Porto ganhar a Liga dos Campeões e conseguiu, porque aquele modelo de Liga dos Campeões nunca mais se vai repetir, quer dizer, nunca mais é uma palavra muito forte, mas dificilmente se repete, até porque daí basta ver quem foram os vencedores para a frente, porque isto transformou-se numa montra, e então ontem havia uma série de memes antes dos jogos começar, que era os jogos todos da Liga dos Campeões e brincavam com o jogo Arsenal-Sporting, porque estamos ali claramente, entre aspas, e quem diz Sporting, podia dizer Porto, podia dizer Benfica, podia dizer outra coisa qualquer, estamos claramente a mais olhando para aquilo que é esta Liga dos Campeões. E portanto, fico com pena porque o empate sabia há pouco, mas era melhor do que ter perdido. O golo surge mesmo no último lance, é uma pena, levamos essa derrota para Londres, mas ainda assim, com o Yulman lá, e acho que com o Yulman em casa também teria sido diferente, mas com o Yulman lá e se calhar com a equipa vamos ver como é que estará, acho que podemos equacionar. Agora, também não quero... nós quantas vezes vamos com muitas esperanças, ainda ontem dizia, quantas vezes vamos e depois levamos 4 ou 5. Sim, claro que pode acontecer, mas isto é a Liga dos Campeões contra estes clubes que têm orçamentos extremamente elevados, é o que acontece, tanto podes ganhar como a seguir podes levar 4 ou 5, claro. E vai ser assim muitas vezes. Olhando para o jogo, tu falaste da falta de soluções, eu já lá vou dar esta nota. Eu já fui muitas vezes questionado pelo meu apreço ou não ao Rui Borges. Eu acho que o Rui Borges montou uma estratégia perfeita neste jogo.
O Arsenal é muito forte no jogo anterior, obviamente nas bolas paradas, uma equipa irritante nisso, mas é o primeiro canto. Pronto, mas pronto, acho que o Rui Borges montou uma estratégia perfeita, bloqueou por completo o jogo anterior, trouxe o Trincão e o Pote muito para o meio, o próprio Géni estava muitas vezes no meio, tapando até os Declan Rice, os Martin Odegaard. Por exemplo, Martin Odegaard nunca conseguiu ter espaço, tinha sempre 2 jogadores de volta dele, forçou o Arsenal a ir para os flancos, onde o Arsenal não é forte, até porque os 2 laterais do Arsenal são 2 centrais de raiz. Portanto, acho que o Rui Borges esteve muito bem, a equipa esteve muito compenetrada, belíssimo jogo do Fresneda defensivamente novamente, é um jogador que está com um crescimento tático desde o início da época para esta fase assustadora. Nestes jogos é que se nota porque é que Fresneda é titular, porque realmente ele dá uma vertente tática muito grande, muito compenetrado também o Géni, muitas vezes a fazer a linha de 5, é o Géni que faz essa linha, permitindo depois o jogo tão interior que o Maxi pudesse ter aparecido 3 vezes com muito perigo. Obviamente depois do Arsenal na segunda parte fechou isso porque era ali onde o Sporting estava a criar perigo. O Maxi tem a bola à barra, tem aquele lance onde ele tenta oferecer para o Luís Soares e ele saiu-lhe mal. O Arsenal depois bloqueou isso, colocando mais ali um jogador para aquele lado. Acho que o Rui Borges esteve muito bem. Qual é que foi o problema? E aí é o que tu disseste, quando o Rui Borges quer rejuvenescer a equipa, até para o banco, até porque o Pote já estava... eu lembro-me de nós falarmos na altura quando falámos quando o Sport eliminou o Bodo Glimt, e eu lembro-me de estarmos aqui a conversar se esta eliminatória não era muito mais para Luís Guilherme do que para Pote. Mal sabíamos nós que o Luís Guilherme se ia lesionar e ia falhar a eliminatória toda. Mas acho que o Pote foi essencial na vertente defensiva, na vertente ofensiva não apareceu, porque é difícil também para ele depois lidar com os Declan Rice desta vida. E portanto, dito isto, quando o Rui Borges vai ao banco, quando ele quer colocar a injeção, não tem. Não há muito. Tens que olhar e pensar em soluções alternativas com aquilo que tens ali. É o Bragança, que é a substituição já típica. E que está num excelente momento de forma, a verdade seja já típica. Deixa-me só dizer que há bocado falaste de Fresneda, voltou a ser o jogador que mais correu, mais 100 metros que Morita. Morita foi o jogador que mais... Portanto, Fresneda foi o jogador que mais distância percorreu dentro de campo, mais 100 metros que Morita. Morita foi o jogador que mais correu. Dessa distância tem mais corrida. É engraçado. E o terceiro, e depois aparece também ali Trincão. Trincão ontem faz um jogo. Trincão é uma coisa que ainda, no final estava a falar, no final não, antes do jogo começar ainda estava a falar com malta lá do Sporting, estávamos a falar, e pá, impressionante. O Trincão é o jogador que tem mais minutos, é o jogador que não falha jogos, não tem praticamente lesões, passou um bocadinho o calvário, as pessoas não se recordam, mas eu lembro-me de quando o Trincão faz o primeiro jogo pelo Sporting em Braga, que acho que empatamos na altura, pá, e até na altura fazíamos aquela coisa no Twitter, os Spaces, e eu vinha a viagem toda a ouvir sportinguistas a falarem mal do Trincão e não sei o que mais, e é um jogador que passou por tudo para se integrar de uma forma... O Trincão começa incrível, como suplente do Edwards, e depois ganha-lhe o lugar ali por volta de dezembro, janeiro, já não me lembro ao certo, e é quando até o Edwards depois já nunca mais... O Edwards estava numa fase brutal e o Trincão não conseguia, quando jogava até era molenga. Havia uma dificuldade, e depois de repente, tinha custado muito e não sei o que mais, e de repente explodiu. Era logo o problema. E há uma coisa que eu vou parar de fazer, e aqui vamos parar de fazer, e eu vou parar de fazer também no Twitter, que é quando o Sporting estiver a ganhar 2-0 ou 3-0 a alguém, aquela coisa, descansar o Trincão. Temos que mudar este raciocínio, porque parece-me que o Trincão está numa vertente física tão poderosa que ele não precisa ser gerido. Às vezes nota-se que até pode estar cansado, mas o que me parece é que se tiver, o Rui Borges lá saberá. Porque faz-me lembrar o Lietzen a certa altura, que nunca descansava, e depois o Paulo Bento teve que vir explicar que o Lietzen tinha uma capacidade de ultrapassar a fadiga maior. O Trincão está numa preparação física, eu não sei... Invejável. Completamente invejável. Parece um universo à parte do resto dos jogadores. Completamente. Se compararmos, por exemplo, a disponibilidade física do Trincão, a disponibilidade física do Pote, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Portanto, vou parar com esta ideia de descansar o Trincão. O Trincão tem que, se ele está a jogar é porque está bem. E depois é isso. Entra o Bragança, ok, compreendemos. Eu achei que eu achava que o Debassi ia ser titular. Fiquei surpreendido. Acho que o João Simões não fez um mau jogo. Ele não está no melhor momento do Sporting, é óbvio. Tem uma dificuldade grande. Vinha, no jogo do campeonato não tinha feito nada de especial. Sim, más entradas, até contra o Porto e não sei o quê. Mas ali não foi por isso. Não foi. Morita faz uma exibição. Claro que se temos ali Morita e Ullmann, a coisa era diferente. O Morita faz um jogo brutal. Mas eu achei que a certa altura que o Debassi... poderia, até porque o Debassi depois tem alguma capacidade de eventualmente uma bola longa, só que depois também... remate de longe, uma coisa. Só que depois também era o Géni, né? Só que o Géni também já estava muito desgastado. Também é fácil falar depois. Aqui era a questão, vamos assumir que tudo se passava igual, mas que o Sporting, ao colocar 2 jogadores em campo, poderia ter colocado Luís Guilherme e Kenda.
poderia ser diferente. Claro, o poderia é sempre claro. Se a minha avó tivesse rodas. Mas ele não olha para o banco e não diz, se eu estivesse ali, mas não quando olha para o banco ele vê com todo o respeito e acho que... E apostou no Nel, que é um jogador que já deu para perceber que está num bom momento de forma. Exemplo, mas lembra-te para onde é que entrou o Rafael Nel? Claro, ali... Entrou para o lugar do Pote, para o segundo avançado, não é? Porque ele não tinha mais ninguém. Não tinha, é ali um bocadinho, olha, é o que tem que ser, é um bocado, não vou tirar o Soares porque pode e vou pôr aqui este que tem estado bem e pode ajudar aqui qualquer coisa. Não, é isso. Com Faé, ainda agora neste jogo com o Santa Clara, tem uma desperdício. O tempo que ele demorou para preparar um lance daqueles e sabes o que é engraçado? É que eu estava a escrever um tweet, estava a colocar qualquer coisa do género, eu não posso vir a arrepender se um dia o Faé for bolador. Não me parece provável. Mas alguém viu uma boa ação do Faé. Parei aí no momento a ver o Faé receber a bola de ouro. Mas espera, exato, imagina o momento. Agora estava aqui a ver o Faé. E ele agradecer ao canto do Sporting. Não, mas agradecer ao Não, mas isto para dizer o quê? Portanto, eu estou a escrever o tweet, publico, e no momento em que eu publico, a bola sobra para o Faé na área. E eu assim, queres ver que eu vou ter que apagar isto? Vai já toda a gente rasgar. Só que o homem, ele consegue fazer uma coisa ali. Coitado, eu espero que o rapaz evolua, como é óbvio. Mas realmente ele ali prepara, tem todo o tempo do mundo, e que não foi normal naquele jogo ter todo o tempo do mundo e depois acaba por arrebatar para o pontapé de rugby para os postos. E eu acho que esta é uma das diferenças. Obviamente, claro que é uma das diferenças. O Arsenal vai buscar Havertz ao banco e Martinelli não, mas vai buscar já não sei quem é que eles meteram. No início do jogo tinha um amigo que tinha mandado uma mensagem para um grupo nosso a dizer que o hotel onde os bifes estão instalados, uma pessoa que está lá dentro diz que Martinelli e o Havertz estavam na sala de recuperação, não vão ser titulares, se calhar não jogam. Não estava mal de todo e o Havertz entrou depois, ainda jogou um bocadinho, ainda jogou o suficiente para nos chatear a coisa. Havertz já marcou um golo, se bem me recordo, já marcou um golo que valeu uma Liga dos Campeões ao Chelsea, se não estou a erro. Acho que foi ele que marca na final. Posto isto, mas é uma boa, 50 mil em Alvalade, é pena não se continuar a não se conseguir, não vou bater aqui na tecla para não me chamarem de brunista ou o que é, porque confundem sempre os assuntos, mas tivemos, mas deixe-me só dizer uma coisa, por isso é que eu vou falar nesses números. Eu estive lá, porque na altura quando ia comprar o bilhete, achei que não esgotava, não comprei logo o bilhete. À tarde quando ia para comprar estava esgotado. Foi game back? Não. Eu, desta vez ia comprar, estou a dizer o jogo de ontem, ia comprar como sócio. E havia, na altura, bastantes que os bilhetes eram caros. Estes bilhetes eram caros. Eu estou a dizer superior custava 39, as centrais 49, 59, 79 e por aí fora. E eu, quando ia comprar, adicionei o meu número de sócio, ia a comprar e depois assim, tenho que ter a certeza, porque eu com o Bodogolino também ia para ver e depois tive que faltar por questões de trabalho. E eu, à tarde eu vejo isto com calma. Quando fui à tarde já estava esgotado. Mas felizmente tem um amigo meu que tem um Lion City e aqui do Porto, e tem Gamebox, a full, e ele disse, vai com o meu, e eu fui com o dele. E que é um lugar na Central, muito próximo, não é central ali lateral, mas é uma casa central, e apesar de estar 50 estava mil... Estava ambiente, não é? Sentia que estava cheio, as centrais notam-se que estão cheias. A malta diz cheio, como é que isto está cheio se nas superiores estão muitos lugares vazios? Já disse várias vezes, ainda hoje estava a dizer isso no Twitter, quando chove, e muitas vezes, mesmo que não chove, há malta que não se senta nos lugares cá das filas, a malta está em pé lá em cima. Meu. Se filmarem as bancadas lá para dentro, percebem-se perfeitamente que a malta está em pé nas grandes. Mas pronto, estavam 50 mil, mas o que eu queria dar atenção é, nós estamos 50 mil em Alvalade, mas não somos nem de perto nem de longe o que era... o que já foi o vulcão de Alvalade e o apoio. As nossas claques lá vão cantando e tentando, depois estão separadas, é esse problema, mas o próprio estádio só quando há um golo. E ontem tivemos sorte, que a claque do Arsenal, que eram 3 mil, eu até a uma altura que olhei para eles a ver se eles estavam mesmo lá, porque não faziam barulho absolutamente nenhum. E portanto houve ali alguns momentos que estava tudo mais nervoso, ali um bocadinho, o 0-0, quando é que podia aparecer uma situação, mas é pena porque ontem estava uma boa massa humana, 50 mil, mas... Falta ali um bocadinho de intensidade, eu sei, mas pronto. É um assunto que uma pena. Já debatemos. Mas tirando isso, mais uma vez, uma boa casa. O Benfica, no canto do Benfica, diz exatamente o mesmo. Dito isto, vamos agora a Londres. Primeiro ainda há o jogo do... Sim. Quanto é que é? Estoril ao Porto. Estoril ao Porto, nós a Estrela da Amadora. Estrela da Amadora, exatamente, ao Estrela. E depois... Depois vamos a já sei o que é que eu ia dizer. Recebemos o Benfica e vamos ao Porto. Para já,
Nem vou comentar ali o nosso Gonçalo, já está, só porque eu confundi o Estoril com o Estrela, mas pronto. Mas o que eu vou dizer, eu estava a perguntar pelo Game Back, porque aquele colega que eu te estava a dizer, que talvez fosse autocarro, depois ele acabou por não ir, ele consegue no Game Back. Sim, exatamente isso. Portanto, acho que funcionou bem, acho que está a funcionar bem. Ontem estava a falar com um amigo meu, a conta do Game Back e essas coisas todas, aquilo sai a um preço, ao final do ano ele faz as contas e aquilo sai um preço mesmo barato. E o Sporting também vai buscar um bocadinho. Portanto, isso é uma boa iniciativa. Dito isto, pronto, Londres, jogo na quarta-feira. Eu sinceramente já deixei de apontar e de prever regresso de jogadores, já nem interessa. Nem sabe. Ninguém sabe, só espero que ninguém se aleije até lá. Porque se não se lesiona o Trincão, falamos dele aqui, que se está sossegadinho. E portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que nós ainda não comentámos, e para avançar o jogo do Arsenal, e eu concordo contigo, acho que nunca tivemos uma oportunidade tão boa de chegar às meias finais. Acho que devemos controlar um bocadinho nem é bem engraçado, porque nós perdemos em casa e mesmo assim estamos com alguma euforia, alguma esperança. Portanto, há que ter também alguma calma, porque podemos levar uma desilusão. Se bem que da última vez não me estragues o moto, porque eu espero na quarta-feira à noite estar a ver preços para Budapeste. Da última vez que eu também estava a tentar pôr água na fervura e o Pedro estava com a sua confiança e levaram acho que vai ser diferente. Mas eu percebo, acho que atenção, eu acho que a malta não desiste de acreditar, no sentido em que este Sporting já deu mostras que pode às vezes, e repara, nós já lá empatamos, eu já sei que era diferente, mas já lá empatamos quando se calhar também muito pouca gente, se calhar até era mais difícil na altura do que se calhar agora. Claro que agora temos que anular uma desvantagem. Nunca sabe às vezes. Dito isto, eu acho que nós não comentámos a situação do Ioannidis. O Ioannidis... Portanto, o Ioannidis, para quem possa estar um bocadinho mais distraído, o Ioannidis lesiona-se a 5 de novembro. Exatamente. 5 de novembro, depois ali, falha um jogo, falha aqui. Ele de 5 de novembro até agora jogou, eu na altura fiz as contas, depois até meti uma coisa no Twitter sobre isso, 500 e poucos minutos. 500 e pouco, eu na altura meti até o número exato, que somei os minutos todos e meti 500 e pouco. Está lesionado, está na fase de recuperação, pode jogar contra o Porto, depois afinal já não pode jogar contra o Porto. Agora descobrimos que ele vai ter uma segunda opinião. Não é isso. Descobrimos que ele recusou não, mas não quis ser operado. E vai esperar agora mais 4 semanas para eventualmente poder ser operado. Foi falar com o médico à Grécia. Deixa-me fazer uma coisa, porque havia muita gente que às vezes se esquece deste pequeno pormenor. E ele, quando se recusa, ele está no seu direito. É que há muita gente que estava logo a dizer, porque é que ele tem que recusar? Não, ele não. Quando se fala, ele recusa-se porque é uma ação cirúrgica, invasiva, e portanto o jogador tem todo o direito de dizer, o Sporting diz, eu acho que o procedimento deve ser. Agora, o que nós podemos colocar em causa é, o Sporting diz que ele acha que deve ser operado. E ele agora foi pedir uma segunda opinião. Está aqui a fazer um período que só está às 4 semanas. E chega ao final e diz assim, vamos operar. Claro que aí pode-se pôr em causa porquê. Mas o problema às vezes é mais complexo. Agora, levanta ali uma série de dúvidas. Isto acontece até mais na NBA do que no futebol, mas quando vocês ouvem que há problemas entre um jogador e o departamento médico de uma determinada equipa, é por causa disto. É exatamente isto. Claro. É um problema que o departamento médico diz que tem que ser operado ou não tem que ser operado, e o jogador ou discorda imediatamente, ou há o sentido oposto de, vamos imaginar que o departamento médico do Sporting dizia, não, isto com gelo e uma sopa pode jogar, e ele joga e lesiona-se, é aí que dá os problemas. Portanto, isto é normal, eu não sei se são todos, mas a maioria dos jogadores pede segunda opinião. Ninguém quer ser intervencionado só. Exatamente, porque estamos a falar de carreiras curtas, estamos a falar de problemas que depois podem se prolongar para o futuro. Portanto, o jogador, isto não é o clube que manda. Com uma certeza. Exatamente, não é o clube que manda unilateralmente. O jogador é uma parceria. E portanto, no seu direito, o Ioannidis tomou esta decisão. Aquilo que nós questionamos como vertente Sporting é que realmente podemos estar aqui a adiar 4 semanas, e ele já nem estou imaginar que ele vai jogar neste campeonato. Portanto, não jogará mais este campeonato. Se ele tiver que ser operado, quando é que ele vai fazer a recuperação? Portanto, também já vai prejudicar a pré-temporada. Parece-me inevitável. E portanto é um problema. E há quem comparasse também, o Sporting já sabia que ele tinha um historial de lesões, mas as lesões não são bem as mesmas. É um facto que ele teve ali um período de lesão, e o Sporting já ultrapassou o período total que ele vinha.
as lesões são as mesmas, eu acho que quero acreditar, sinceramente, para já não estou a ver, obviamente, nem o jogador, que o jogador não estará confortável, obviamente, com a situação dele. O jogador quer jogar, é um jogador com qualidade, já todos nós tínhamos vida, é novo, é novo. Portanto, eu sinceramente só espero, porque já vi pessoas a dizer que se calhar o Sporting ainda se prepara para de alguma forma deixá-lo sair, ou não sei, vamos ver. Agora que eu acho que é muito mais o problema do que é que se passa com as lesões no Sporting do que propriamente 22, ele tem 26 anos, desculpem. Pois, o Vaianidis é que mais mesmo, novo. Não, claro, não deixa de ser novo. Agora, é muito mais para lá de um problema só do Ioannidis do que propriamente. Há aqui muitos problemas, estas lesões têm sido um problema. Não, tem sido um problema, já falámos aqui, nem vamos bater mais no ceguinho. Esta é a mais grave, porque todas as outras são lesões. É um jogador que realmente estava mesmo muito cheio. E não é só isso, são todas, por exemplo, o Kenda, fraturou um pé, o que é que não se pode fazer nada? O Pote lesiona-se, recupera, ok. Esta, porque realmente pode já implicar problemas para a próxima temporada. E o Sporting não pagou propriamente pouco pelo Enes. Portanto, mais um problema. Jogo com o Estrela, estou muito curioso para ver a gestão possível, porque eu confesso que não estava à espera de tanta gestão para o jogo Santa Clara. Certo. É verdade que também se meteu lá a doença, o Yulman estava doente, o Max também estava meio... Os regressos das seleções. Eu confesso que não esperava tanta gestão. Não imaginei, por exemplo, que o Max também fosse não, suplente. E acabou até porque estava a correr bem, porque apesar de termos começado a perder 1-0, rapidamente viramos para o 3-1. E o Santa Clara, atenção, a equipa a jogar bem, bom futebol. Deixa-me perguntar-te isto, o lance do golo anulado ao Gonçalo, anulavas? A ideia com que eu fiquei foi que ele dá a lei da vantagem na falta do Faia, foi com o que eu fiquei, e depois a partir daí continua a ação, e eu acho que é essa a interpretação. Eu confesso que, lá está, nós já falámos aqui do protocolo. Se anulassem, eu era capaz de aceitar, ia aceitar, se não anulassem... Porque é que eu te perguntei isto? Porque isto vai de acordo... Se não anulassem, ia acabar por aceitar. Vai de acordo àquilo que nós já debatemos, que é o protocolo do VAR está completamente estrapalhado. Agora, o que me dá a sensação é que ele deu a lei da vantagem. Ele seguiu e a seguir vai ver e fez falta. Eu disse... eu preferia que o lance tivesse sido validado. Porque eu acho que o jogador do Santa Clara só faz falta no Faye porque é derrubado e ao ser derrubado rasteira o Faye. Portanto, aquilo que eu acho que deveria ter acontecido não devia ter sido falta nem do Faye, nem do... Já não me lembro qual era o jogador do Santa Clara, e o golo deveria ter sido validado. Mas não é isto que está em causa, já foi há uma semana. O que está em causa é aquilo que nós já falamos em alguns tempos, que é o protocolo do VAR está completamente mal interpretado, nós já não o sabemos. Eu confesso que já não o sei. Eu fiquei na dúvida. Até onde é que ele pode ir? Ele deu lei da vantagem, mas pode ir até lá e anular aquilo. E eu depois fiquei na dúvida. Olha, ainda bem que lembraste que eu depois nem fui verificar. Mas nem sei se estará aquilo explícito. E agora já vai entrar em vigor mais uma série de coisas. É isso. Embora dos cantos seja só e é engraçado porque no jogo Santa Clara já são 2 lances. O Santa Clara este ano, é o Santa Clara, coitado do Santa Clara. Vou chamar azar, tem tido um azar. E eu já disse várias vezes que quando me reformar, se tiver possibilidade, adoraria ir viver para os Açores. Quando quero que os açorianos não se lembrem desta temporada. Minha filha vai lá agora, vai lá em junho. Vais lá? Vai lá em junho, leva-te lá. Leva lá para oferecer uma... É espetacular. Tens um problema que é de manhã pode estar um calor absurdo e passado umas horas está a chover torrencialmente. Mas adoro os Açores, acho que Santa Clara tem razões de queixa muito grandes para connosco, e já são 2 lances no mesmo jogo. Qualquer dia acusam-me de não ser sportinguista. Não, eu sou sportinguista. Estou curioso para ver que gestão é que vai acontecer contra o Estrela. É gestão possível, não é? Gestão possível, acho que neste momento... Não há mais opções, não vai pôr o Faye a titular. Claro, acho que isso não acontece. Mas eu acho que neste momento quer dizer, é aquela coisa, chegas ali um dia antes do jogo ou no próprio dia de jogo e é quase como ver quem estão completamente disponíveis e a escolher a equipa com base nos que estão totalmente disponíveis e que possam dar o seu contributo máximo. Agora, eu acho que a equipa tem que estar completamente motivada, independentemente de quem é que é escolhido, porque nós tivemos aqui um pequeno balão de oxigênio, obviamente com o impacto do Porto em casa contra o Famalicão, que poucos contariam. Na verdade, eu tenho mensagens que provam que eu disse que o Famalicão ia ganhar ao Dragão, e tenho um amigo que me pagava um jantar, não me pagava um jantar, mas eu disse, pelo menos uma sobremesa tens que pagar, e portanto, porque eu achava mesmo que o Famalicão ia fazer ali qualquer coisa.
mas a verdade é que acho que às vezes estes jogos é aquilo que nós já fazemos aqui, nós temos que estar, da mesma forma que acontece ao Porto, pode acontecer com nós todos os jogos vão ser complicados. Há clubes que vão estar, e quando se espera que o Porto só joga fora nestes, pode ser em casa, porque como aconteceu agora, eu continuo a dizer que o Porto ia perder por Casa Pia. Exatamente, e continuo a dizer que o Porto é claramente o favorito para ser campeão, muda um bocadinho, mas é claramente o continua favorito a ser, até porque o Sporting tem um calendário mais difícil. Complicado. É jogar contra o Estrela e ganhar o Estrela e logo se vê o que é que vai acontecer, e o Estrela também precisa, o Estrela precisa de pontos, também está aqui ali na coisa para a manutenção. Eu só levantei esta questão porque estou curioso para a gestão. É um problema para o Rui Borges. Vai ter que olhar e escolher, se calhar, no próprio dia. Olha, o Yulman está fresquinho. Esse vai jogar 2 jogos. Esse vai estar num bom momento. Exatamente. Esperemos que já não esteja doente. Muito bem, vamos avançar. Vamos. Figura, exatamente. A tua figura, exatamente. Vá lá, força na figura. E é uma figura boa porque eu confesso que estava mesmo na dúvida. E entretanto percebi que a minha dúvida era parva. A tua dúvida não é parva, eu acho que as pessoas entenderam mal. Estás a falar do tweet que puseste. Sim. Eu acho que entenderam mal, porque... Não. Eu acho que... não sei o que é que vais dizer, mas o que eu achava, sinceramente, por aquilo que me iam dizendo, Sporting... Que ia ser um problema. Não. Pelo aquilo que me diziam no início da época, eu achava mesmo que havia alguma animosidade para com o Jokers, pela história dele se ter recusado a aparecer. Eu acho que havia alguns que não quiseram mostrar, se calhar, ou não se sentiu tanto. E eu achava... Porque nem houve espaço para sentir tanto. Eu achava que ia ser misto. Certo. E não foi. Não foi. Estiveste lá? De todo. Embora eu tenha arrancado logo, porque eu tinha 50 minutos para estar dentro do autocarro, e portanto saí muito rapidamente, só vi depois nas imagens. Mas a verdade, a minha figura já perceberam, é o Gyökeres. Mas é porque eu acho que faz mesmo sentido. Se me disserem se eu gostei daquilo que ele fez de não aparecer para treinar, claro que não, já falamos disso, não é isso que está em causa. Mas acho que foi importante, primeiro, a forma como os jogadores de Sporting e o treinador, principalmente o Rui Borges, não só como o receberam no campo e como no final do jogo. E é como deve ser no final. Claro que antes, durante o jogo, não estou à espera que alguém bata palmas ao Gyökeres. Claro que é para assobiá-lo, é o Gyökeres e é qualquer um, obviamente, qualquer adversário. Agora, no final do jogo, os jogadores foram ter com o Gyökeres, obviamente. O Gyökeres é uma figura incontornável da história do Sporting, ponto. Não há aqui volta a dar-lhe. Ajudou-nos a ser bicampeões, fica na história do clube. Foi bem recebido no final do jogo. O Rui Borges tem aquelas declarações muito importantes e eu acho que é aquilo que tem que acontecer. Eu durante muitos anos batalhei muito, tenho textos escritos quando os blogs ainda eram o que havia mais importante, e há 10 anos, onde eu falava da questão constante que acontecia de nós maltratarmos os jogadores que saíam do nosso clube, que não faz sentido nenhum. Uma coisa é quando sai de uma forma que é ele que provoca e trata mal o clube. Outra coisa são os jogadores que às vezes podem sair mal, mas também tem que entender o outro lado. Mas eu acho que neste caso, mais uma vez, eu não gostei da forma como ele saiu, mas já sabíamos que ele ia sair e já estava acordado que ia sair. Sai, nunca desrespeitou o Sporting, vamos dizer assim, eu não vou considerar aquilo um desrespeito, volta, fala bem do Sporting, obviamente, e portanto é a minha figura no final. Exatamente, é a minha figura no sentido, finalmente teve a despedida que deveria ter tido em Alvalade. Os sócios e adeptos do Sporting no final do jogo fizeram e bem, como nós estamos muitas vezes habituados a ver os clubes ingleses a fazer quando alguém vai lá, quando há uns regressos. Olha, sei lá, quando o Ronaldo regressou ao Manchester United, ou quando há determinadas figuras históricas que vão a um estádio inglês e o adepto inglês aplaude, mesmo por ser... Agora lembro do Liverpool ter feito isso quando jogou contra o Benfica, acho que na altura foi talvez o Eusébio que foi ao campo, já não me recordo se foi o Eusébio e que aplaudiram. Portanto, há este tipo de situações que faz todo sentido, e portanto a minha figura é o Gyökeres no sentido de finalmente teve a saída como deveria ter acontecido e não aquela saída que aconteceu, e que aí, mais uma vez, Frederico Varandas esteve bem, porque manteve ali o foco, porque o problema não era com o Gyökeres e com os agentes. E já agora sobre os agentes... E depois eu sei que houve aí uns tiroteios. Uns? Tiros? Não. Tiros? Houve depois Eu posso estar enganado, mas eu acho que... já estamos em tiros, não, porque eu acho que depois houve um dos... Portanto, aquilo eram 2 ou 3 intermediários e depois... Há 2 intermediários, um deles está a ser investigado. E que terá havido uns disparos para a sede da... Isso é da investigação que já aconteceu. Pois. Sim, mas eu, por causa dos agentes, vou só dizer aqui uma coisa. Num momento em que e termino com isto, no momento em que os clubes de futebol
têm muitas dificuldades em aumentar as suas receitas, têm muita dificuldade obviamente, em ter que modificar, procurar novas formas de rentabilidade. O Irlan Simões, sim, exatamente, jornalista brasileiro e que fala muito sobre as sociedades anónimas desportivas e sobre este, faz um texto esta semana passou no Globo, eu falo muitas vezes com ele, já gravei um podcast com ele sobre adeptos uma vez, e ele manda-me os textos dele, e este estava muito interessante, sobre o valor este ano que atingiu em 2025, o valor que atingiram as comissões pagas aos agentes, cresceu como nunca, é o maior ano de sempre. Se o valor pago a agentes em 2025 fosse um clube, era o 12º clube em termos de receitas, só atrás do Chelsea. Só para perceberem a importância que tem. E o texto é muito interessante sobre a forma como a dificuldade que os clubes têm em procurar receitas, mas de repente há ali um agente no futebol, que eu não vou dizer que não é necessário, não vou dizer que não, é preciso. Eu trabalho na área comercial e também tenho parceiros que são importantes para determinados, principalmente, por exemplo, trabalhar mercados internacionais, mas de repente aquela preponderância não bate certo com o estado atual do futebol. E portanto eu acho que vale a pena procurar, está na Globo, é um texto, acho que eu já tive problemas que chego com empresários por dizer a minha opinião. Não digas que vamos receber tiros. Não, já tive. Por alguma razão, há poucos jogadores a ficarem anos em clubes. Portanto, compreendo que o futebol esteja englobado na União Europeia, neste caso no futebol europeu, portanto nós não podemos aqui restringir, por causa das regras da União Europeia, não podemos restringir transferências. Como... E vão sendo restringidas as percentagens, e mesmo assim vão sim, mas não podemos fazer como, por exemplo, havia em Itália, onde só podiam estar 3 estrangeiros em cada equipe. Já não sei se era isto, mas percebem o que eu quero dizer. Já não existe isso, e ainda bem, porque o mundo evoluiu e ainda bem. Mas não, temos que tentar perceber se é isto que nós queremos. Se o que nós queremos é o miúdo de 19 anos que ainda não se estreou profissionalmente, já tem 2 empresários a tentarem colocá-lo no Dinamo Zagreb, aquele miúdo do Porto, que estava a faltar o nome, que desapareceu, que é lá a promessa. Como é que era o nome dele? Também não sabes, não é? Não interessa. O miúdo do Porto no verão desapareceu, era para renovar e desapareceu e era para ir para a Alemanha, mas depois o clube alemão disse que não se queria meter nisso e ele acabou tipo na Dinamarca, no clube do Petrusevski, ou o que é assim, Dinamo Zagreb, um caso qualquer. É isso, agora está no Dinamo. Agora já me lembro, as pessoas certamente sabem quem é que eu estou a falar, um miúdo que era uma grande promessa do Futebol Clube do Porto e que desapareceu do radar e Varela. Cardoso Varela. Era o Cardoso Varela que de repente desapareceu e o Porto apresentou queixa. Não fui eu que o fiz desaparecer lá, porque tem o mesmo nome que não. E portanto, se é isto que nós queremos, né? Temos que ver se é isto que nós queremos. Pronto, não interessa. Mas é um ponto importante, e é só por isso, e só dizer que quando agora falaste nos 3 jogadores, agora é uma brincadeira, mas quando tu falas, as coisas antigas têm aqui desperta-nos aqui coisa. Quando falaste da questão dos 3 jogadores estrangeiros que só podiam estar na equipa, lembro-me de ser mais novo do que qualquer agora e jogar o famoso Championship Manager e a dificuldade que era para o gajo ter que escolher 3 estrangeiros. Era aquilo era uma chatice. O gajo não podia comprar estrangeiros, depois não podia pôr a jogar. E quando tu contratavas e não te lembravas dessa regra? Exato, e depois quando ias com o jogo e o gajo só pode escolher 3 e caramba. Eu já não, mas é engraçado porque eu deixei jogar FM por causa deste último, acho que está grotesco. Eu tenho agora com o Championship Manager, o 0102, o antigo, com a base de dados atual. A malta continua a trabalhar. Sim. E eles até fazem alterações. Exatamente. Eu não consigo, deixei, também infelizmente já não tenho tempo, o meu tempo de FM nem foi algum, 20 e tal anos. FM, CM, o que quer que seja. E isto já está a acontecer em Inglaterra, porque em Inglaterra já só podes contratar 1 ou 2 extracomunitários. Não interessa. Vamos à memória. Ora bem, a minha memória da semana vem na conjugação de algumas declarações de algumas figuras do nosso futebol, curiosamente até com ligações ao Sporting também, portanto, obviamente, não é ingênuo
que eles tenham dito isso, porque passaram pelo Sporting e provavelmente sentiram isso na pele. Mas a minha memória, deixa-me só abrir, porque podia ter aberto aqui e não abri. Portanto, a minha memória é uma final da Taça de Portugal. Certo. Final da Taça de Portugal da época de 2016-2017. E o Benfica ganhou ao Vitória. E ganhou 2-1. O Rui Vitória fez a dobradinha, porque o Rui Vitória tinha sido campeão pelo Benfica, uma época até difícil para o Benfica. Tinham perdido Jorge Jesus e, portanto, campeões, e depois ganhou a taça. Mas porquê que é esta data? Porque este foi o primeiro jogo com VAR no futebol português. Certo. Este foi o primeiro jogo com o VAR. O VAR foi testado, digamos assim, neste jogo. Portugal era para depois começar na Liga. Começou na Supertaça, nas competições do ano a seguir. Portanto, estamos a falar da época 17-18. E Ricardo Sapinto e Paulo Bento, não sei se combinaram, mas recentemente, na última semana, diria, disseram qualquer coisa dentro destas linhas de... o Sporting era um bocadinho patinho feio, desde que o VAR entrou, as 3 equipas ficaram niveladas. Ficaram niveladas, o que é que isto significa? Paulo Bento, por exemplo, será certamente razões de queixa, porque perdeu até um título com um golo com a mão, não é? Já falámos aqui o mítico golo com a mão do Rony. E, portanto, eu fui tirar os dados para perceber, só dar esta nota. A primeira vez que eu fiz as contas, estava a fazer as contas mal, estava a duplicar os títulos do Sporting, portanto, eu parecia-me que o Sporting com o VAR era realmente incrível. O Futebol do Porto tem mais títulos, mas tem os mesmos campeonatos. O Porto tem mais um título. O Porto tem mais 2. Mais 2, pois. Eu no outro dia vi... o Futebol do Porto, portanto, desde que há VAR, de todos os títulos que existiram no nosso campeonato, o Futebol do Porto tem 12, o Sporting tem 10, o Benfica tem 8. Títulos totais, não é? Campeonato, Taça da Liga... a diferença é que Porto e Sporting... Porto e Sporting têm os mesmos. Os mesmos, não é? E o Benfica tem menos. Portanto, campeonato, Taça Portugal, Taça da Liga, Supertaça. As 4 competições. Portanto, depois há... É engraçado porque eu, quando fiz as contas, a primeira vez fiz elas mal, mas depois estava a fazê-las, e há ali um que eu estou muito tentado a dar ao Sporting por honra, digamos assim. O título é do Aves. Sim. Final da Taça Portugal, 4 dias depois da invasão ao Alcochete. O Aves acabou por descer, se não estou em erro, já nem me lembro bem. É um título que devia ter sido para o Sporting. Em condições normais seria para o Sporting, mas pronto, ganhou o Aves. Aves, Vitória também já ganhou títulos, ainda agora. O Braga, já não me lembro se o Moreirense também ganhou a Taça da Liga, não sei se é esta, mas pronto, houve estas conquistas. O Futebol do Porto continua em vantagem, muito por causa das supertaças que vão ganhando. Portanto, a nível de títulos, 3 para o Sporting, 3 para o Benfica, 3 para o Porto, e títulos de campeão nacional, 2 para o Benfica. Taças de Portugal, o Futebol do Porto tem 4, o Sporting tem 2, o Benfica tem 1. O Benfica realmente diz que entrou o VAR, está em dificuldades. Não sei se quer dizer alguma coisa. A Taças da Liga, o Sporting tem 1, o Porto tem 1, o Sporting tem 4. Sim, porque o Sporting um ano ganhou 3 em Braga. 4. Eu fui vê-los todos. E o Benfica tem 1, e depois as supertaças é um do Benfica. Portanto, estes 8 títulos do Benfica, 4 são supertaças. Pois. Portanto, metade dos títulos do Benfica com VAR são supertaças. Nós ainda há bocadinho dissemos isto, e eu mantenho isto. Os 3 grandes não discutem quem é que é prejudicado, discutem quem é que é menos beneficiado. Porém, o Sporting se calhar teve vários anos onde teve argumentos para poder dizer que foi o menos beneficiado. E o VAR é verdade que isto é um raciocínio que é mentiroso, porque o Sporting também melhorou muito pela alteração da competência que há dentro. Exatamente. Não há nenhum sportinguista que não diga que nos anos 80 ou 90 perdemos só por causa da árbitros, não sei mais, e não se esqueça de dizer, não, também éramos muito muita fracos. Falta de competência. Agora há anos em que poderíamos ter feito qualquer coisa mais, o ano do Mirko Josic, por exemplo, ou o ano do Paulo Bento no tempo do Rony, em que tu dizes assim, eu não estou a dizer, eu acho que nunca ouvi ninguém sportinguista dizer, não, só se perdemos soubesse, por causa. nós éramos mais vezes campeões e ganhávamos tudo. Não é isso que está em causa. E há outra coisa que também é sempre evidente, que é, quanto mais ganhas, mais próximo estás de continuar a ganhar, claro, que é o mais Sporting dinheiro, tem vindo a fazer nestes últimos anos. As duas coisas estão associadas. Porém, o que eu quero, a minha conclusão não é que o Sporting passou a ser menos prejudicado por causa do VAR. Eu acho é que o VAR ajudou todas as equipas. Sim. Porque neste momento, a não ser casos absolutamente ridículos, como foi o canto do Kenda, como foi a cotovelada do Zaidu e a situação do Mangas, e algumas certamente que eu me estou a esquecer, e haverá dezenas,
E essas são as que eu acho que demonstram que ainda há alguma incompetência na nossa arbitragem. O VAR trouxe todas as equipas para um patamar onde já não pode haver erros absolutamente grosseiros. Já não pode haver um central dar uma cotovelada no Lietzen, ou dar uma cotovelada no Jardel, ou agarrar o Jardel. Já nem dá para o Soares fazer aquilo. Já nem dá para o Soares, exatamente. Ou para tentar cuspir na cara de um cuspir na cara. É que estas coisas hoje Dizem-me, um colega, que é adepto portista, e curiosamente o seu lugar anual é ali, naquela zona. Não é no lugar anual, mas o lugar, ele estava mesmo ali. Tanto, para quem conhece o Dragão, que ele tem umas portinhas, tem um murozinho, e os adeptos estão ali sentados, e o relvado não é muito longe. Ele diz que o Alberto lhe chama um nome, e ao chamar o nome faz aquela... E terá... Ele diz que não cuspiu, mas que terá havido ali a secreção normal do jogador. Não sei, não interessa. Acho que o Sporting apresentou queixa, é entrar na lama. É continuar na lama, e sim senhor. Pronto. O VAR trouxe todas as equipas para um patamar de igualdade. Neste momento já não, o Estrela da Amadora já não pode ser prejudicado de uma forma grotesca. O Alverca também já não. O Sporting também já não. O Futebol Clube do Porto também já não. Porque aqueles golos, eu lembro-me, por exemplo, daquele mítico golo do Futebol Clube do Porto, aquele fora de jogo, que está o jogador do Benfica junto à bandeirola e marca um fora de jogo ao jogador do Porto, eu diria que vai quase 7 metros, não sei. Já não existe, ou seja, esses erros já não existem. E portanto, ontem, por exemplo, o Sporting ia sempre, aliás, nós já falámos disto, o Sporting na Liga dos Campeões, este ano na Liga dos Campeões já nos virou resultados. Meu Deus. Já nos perdoou expulsões, outro golo. E ontem mais um golo. Portanto, o VAR, apesar das nossas dúvidas em relação a algumas coisas, é um enorme sucesso. Claro, e há alterações que devem acontecer. Claro aquilo que nós questionamos é o protocolo, mas acho que é importante recordarmos que Portugal foi pioneiro na integração do VAR na competição total. A Liga dos Campeões, por exemplo, começa mais tarde e curiosamente até envolve uma equipa portuguesa do Futebol Clube do Porto. É um jogo contra a Roma, se não estou em erro, dos quartos de final da Liga dos Campeões, que tem o primeiro teste do VAR na Liga dos Campeões, foi nesse jogo. E portanto, destacar então que foi nesse jogo, nessa final da Taça de Portugal, Rui Vitória pelo Benfica, ganhou o Benfica 2-1 à equipa do Vitória. Curiosamente, Rui Vitória, que tinha sido o vencedor da Taça de Portugal pelo Vitória contra o Benfica, e depois foi fazer exatamente o oposto. Integração do VAR trouxe todas as equipas para o pé de igualdade. Eu vou, como sportinguista, vou puxar apenas uma brasa à sardinha, que é com o VAR, se calhar o ano do Rony, o Sporting tinha mesmo sido campeão nacional. O gol com a mão que nos tirou o título. Então, é o único. Esse lance é muito escandaloso. Eu estava lá e eu já disse isto aqui, estava na baliza mesmo à minha frente. Foi na baliza, eu penso que foi na baliza norte. Foi na baliza norte, sim. E eu estava na norte, porque eu às vezes não conseguia arranjar bilhete para a sul e via na norte. E aquilo é escandaloso. Mas pronto, acho que disseste tudo. O VAR traz... Eu do VAR só não gosto de uma coisa, mas hoje em dia já me estou mais habituado, que é às vezes festejar que nem um doido e depois é anulado. Hoje em dia já tenho mais dificuldade em festejar. Hoje em dia tenho mais dificuldade. Às vezes não festejo logo com aquela intensidade que gostaria de festejar, a não ser que seja uma coisa daquelas tipo como o Farioli. Como é óbvio que é impossível uma pessoa numa situação de stress de se controlar e não festejar que nem um doido. Nós falámos disto em off ou em on? Foi em off. E já que falei, fica essa nota, porque depois achei piada, porque eu no Twitter faço uma brincadeira com uma coisa que se chama os tickets, que é o Bancada Sport, que é a malta que me insulta. E eu abro um ticket para a malta que me insulta e retweeto. E este ano, claro, quem está na moto de cima é o Porto, e eu levo com muito portista e às vezes levo com muito insulto. E justo. E às vezes bloqueio, outras vezes lá dou conversa. E ontem quando li esse texto do Otávio Ribeiro, no antigo diretor do veio no Record a dizer que Farioli não devia ter corridas. E eu disse que isto nem faz sentido nenhum. Com um stress daqueles, é óbvio que o treinador vai festejar, como o Rui Borges no outro dia festejou no do Bodoglind, como dizer, seja o que for, aquilo é uma... E apareceram ontem uma série de portistas a dar-nos parabéns pela isenção, e eu até brinquei com alguns a dizer, tem dias, às vezes... Sim, às vezes não somos. Mas eu também não sou, porque é óbvio, e eu brinco sempre com isto. É impossível que um adepto de clube seja totalmente imparcial. Não faz sentido, nem é da natureza do adepto. Senão não havia pessoas aos estádios, não é? Muito bem, não compreendi também, acho que o Farioli fez muito bem festejar. E o Rodrigo então o homem ia estar ali com aquele stress e não ia estar quieto. E melhor ainda, fez o Rodrigo Pinheiro, que depois também foi criticado por ir festejar o golo. Porque ele acha, eu já nem me lembrava disto, o Rodrigo Pinheiro era formado,
é formado no Porto e não conseguiu ficar. Qualquer dia estamos a ver ópera e não podemos falar nem abrir a boca. Grande e de lunetas para ver Vamos melhor. embora. Voltaremos para a semana no dia normal, na segunda-feira. Sim, o Sporting joga acho que no sábado. O Sporting joga no sábado. Vamos aqui deixar uma margem. Domingo, não, eu acho que é no sábado porque. Olha, eu acho que é sábado. É sábado, é porque jogamos na quarta em Londres. Eu vou só deixar aqui uma margem que é, dependendo do que possa acontecer, Gonçalo, no Sporting, no Arsenal Sporting, pode ser preciso fazer aqui qualquer coisa de emergência, não é? Portanto, estás a pensar em gravar na segunda e na quinta? Não, vamos gravar na segunda. Eu acho que vamos... sim, se queres gravar na quinta, pronto, e já agora, só por causa disso, vou já ver os 2 jogos desta noite, por acaso tenho uma dificuldade, tenho a minha filha com ginástica, mas vou ver porque são os potenciais adversários do Sporting em Budapeste. E fica já aqui a promessa. Sim, agora se for na Atlético de Madrid, pode ser chamar Liverpool, não é? Exatamente. Um destes 4 vai ser o nosso adversário. Se for preciso gravar na quinta-feira, o Pedro já traz o seu bilhete para comprar Budapeste. É que nem é para a meia-final, é logo para Budapeste, eu salto logo. Sim, era bom. Não custa nada sonhar. Eu digo sempre isso. As pessoas, claro, sonhar não custa nada. Não custa nada. Isso somos nós a acreditar, não vão ser os adversários. E portanto fica a porta aberta para isso. Muito bem. Vamos ver se vai acontecer. Nunca se sabe. Vamos lá ver. Eu tenho que arranjar uma catchphrase aqui para o... eu gosto muito da do Fragoso. A do Fragoso, ele termina todos os podcasts com todos os cantos do Foco do Porto com... se é canto para o Porto, é provável que seja golo. Eu tenho que arranjar uma melhor. Mas não é, devia ser para o Sporting. Houve ali naquela, porque na altura que começámos com o projeto dos cantos, o Porto marcava muitos golos de canto, não é? Felizmente pararam com isso, que também já chega, mas já basta o Arsenal. Eu fico à promessa que no próximo episódio trarei uma catchphrase decente. Sim. E portanto, para já, Pedro, grande abraço, sempre um gosto, e voltaremos então na segunda-feira. Vamos lá, Sporting. O Cantinho de Budapeste. Cantinho de Budapeste, exatamente. O Cantinho de Londres. Cantinho de Londres, vamos ver. Gosto. Um abraço a todos. Abraço, tchau.